Você já se perguntou por que os salmos têm esse poder inexplicável de tocar a alma? Por que reis, profetas e até o próprio Jesus recorriam a esses textos em momentos cruciais? A verdade é que existe algo muito mais profundo escondido nas entrelinhas desses cânticos sagrados. Menos algo que a maioria das pessoas nunca descobriu. Durante séculos, os salmos foram tratados apenas como poesias de louvor, orações bonitas para momentos de devoção. Mas os antigos sábios de Israel sabiam de um segredo. Cada salmo carrega em si uma tecnologia espiritual, um código de transformação que vai muito além das palavras cantadas. Eles não eram apenas para a adoração, eram mapas da alma, chaves proféticas, portais para realidades invisíveis. Imagine Davi, ainda jovem, escondido nas cavernas, fugindo de Saul. Ele não escrevia apenas para desabafar. Ele estava codificando experiências divinas, revelações que atravessariam milênios. Cada verso era uma semente plantada no tempo, destinada a florescer na vida de alguém. Em algum lugar, em algum momento de dor, dúvida ou vitória. Os rabinos medievais descobriram camadas ocultas nos salmos através da gematria, da leitura das letras hebraicas, como números sagrados. Perceberam que certos salmos correspondiam a situações específicas da vida, que havia uma ordem divina por trás da numeração, que o livro inteiro era um organismo vivo, respirando as estações da existência humana. Mas o segredo mais perturbador é este. Os salmos não falam apenas sobre Deus. Eles ativam uma frequência espiritual em quem os pronuncia com compreensão. Não é superstição, é design divino. E você está prestes a descobrir como isso funciona. Se você sente que existe algo mais profundo nos salmos, além do que te ensinaram, deixe um comentário com Revela e se inscreva no canal. Curta este vídeo para que mais pessoas descubram esse mistério milenar. A jornada está apenas começando. Para entender o mistério dos salmos, precisamos voltar cerca de 3.000 anos no tempo, ao Palácio Real de Jerusalém, aos campos de batalha de Israel, aos templos onde levitas entoavam cânticos que faziam as pedras tremerem. O livro de Salmos, ou Teilim em hebraico, que significa louvores, não foi escrito de uma só vez, nem por uma única pessoa. Embora Davi seja acreditado como autor principal de 73 salmos, o livro completo é uma biblioteca espiritual compilada ao longo de 500 anos. Moisés escreveu o Salmo 90, o mais antigo. Asaf, Eman, os filhos de Coré, menos músicos e profetas do templo, menos contribuíram com suas revelações. Salomão trouxe sabedoria régia, e após o exílio babilônico, escribas inspirados reuniram tudo em 5 livros, espelhando os 5 livros de Moisés, a Torá. Mas aqui está o primeiro segredo oculto. A divisão em 150 salmos não foi acidental. Os rabinos perceberam que 150 é o valor numérico da palavra hebraica, kolei neshama, toda a alma. Cada salmo representa uma faceta da experiência humana diante do divino. Alegria, terror, abandono, êxtase, dúvida, certeza. Tudo está lá matematicamente distribuído. Os salmos eram cantados no Templo de Jerusalém. Segundo um calendário preciso, cada dia da semana tinha seu salmo específico. Cada festival, cada Loá Nova, cada circunstância nacional tinha sua liturgia sálmica. Não era aleatório. Era um sistema de alinhamento espiritual, sincronizando o ritmo humano com o ritmo celestial. Quando os romanos destruíram o templo em 70 D.C., código, os salmos se tornaram o templo portátil do povo judeu. Sem altar, sem sacrifícios, as palavras sagradas substituíram os rituais. E foi aí que algo extraordinário aconteceu. Desconectados da estrutura física, os salmos revelaram seu verdadeiro poder. Eles não dependiam de lugar, apenas de coração sincero. Os primeiros cristãos herdaram essa tradição. Paulo e Silas cantaram salmos na prisão, e as correntes se quebraram. Jesus citou o Salmo 22 na cruz, unindo sua agonia à profecia davídica. A igreja primitiva orava os salmos antes de enfrentar leões nas arenas romanas. A pergunta que fica é: o que esses antigos sabiam sobre os salmos que nós perdemos? Comenta Pergaminho se você quer desvendar isso. Inscreva-se e ative o sino para não perder o próximo bloco. Curta agora. O segredo mais profundo está chegando. Agora,
chegamos ao coração do mistério. O que os sábios de Israel descobriram que transformou os salmos de simples poesias em instrumentos de poder espiritual? A resposta está em 3 camadas ocultas que poucas pessoas conhecem. Primeira camada: os salmos são proféticos, não apenas poéticos. Quando Davi escreveu Deus meu, por que me abandonaste? No Salmo 22, ele estava descrevendo sua própria angústia, mas simultaneamente profetizando as palavras exatas que Jesus pronunciaria 1000 anos depois, na crucificação. O mesmo salmo descreve mãos e pés perfurados, roupas divididas por sorteio, detalhes impossíveis de inventar, pois a crucificação nem existia na época de Davi. Os salmos transcendem o tempo. Eles habitam múltiplas realidades ao mesmo tempo. Segunda camada: os salmos são espelhos da alma. Santo Agostinho disse que os salmos lhe ensinaram a orar porque encontrou em cada um deles o reflexo exato de seus estados interiores. Você está com medo? Salmo 27, sentindo-se traído? Salmo 41, oprimido pela culpa? Salmo 51, transbordando de gratidão? Salmo 103, os antigos perceberam que os 150 salmos mapeiam toda a jornada emocional e espiritual do ser humano. Não há estado de alma que não encontre voz nos salmos. Terceira camada, a mais oculta: os salmos operam como decretos espirituais. Na tradição judaica, existe o conceito de Avodah Shabalef, o trabalho do coração. Quando você declara um salmo com intenção profunda, não está apenas lendo palavras antigas. Está ativando as mesmas frequências espirituais que Davi, Moisés e os profetas ativaram. É por isso que comunidades inteiras recitavam salmos em momentos de crise nacional, acreditando que essas palavras tinham poder para alterar realidades invisíveis. Os cabalistas medievais foram ainda mais longe. Descobriram que as primeiras letras de certos versículos formavam nomes divinos ocultos, que a estrutura numérica de alguns salmos correspondia a eventos futuros, que havia salmos específicos para cura, proteção, prosperidade, não como magia, mas como alinhamento com princípios divinos codificados na própria estrutura da criação. Mas talvez o segredo mais revolucionário seja este: os salmos ensinam que Deus não quer nossa perfeição, quer nossa honestidade brutal. Davi xinga inimigos, questiona Deus, confessa pecados horríveis, grita em desespero, e tudo isso está nas Escrituras Sagradas. Os salmos destroem a espiritualidade artificial e nos permitem levar a Deus exatamente quem somos, como somos. Isso muda tudo, não é? Comenta Revelado se essa camada oculta impactou você. Inscreva-se e deixe seu like. Menos ainda, vem mais. A conexão com os antigos hebreus está no próximo bloco. Para os antigos hebreus, os salmos não eram literatura religiosa, menos eram tecnologia de sobrevivência espiritual. Vamos mergulhar na mentalidade daquele povo e descobrir como eles realmente usavam esses textos sagrados no dia a dia. Na cultura hebraica, cada letra do alfabeto tinha valor numérico, significado pitográfico e ressonância espiritual. A letra Aleph representava Deus e o boi força. Beit significava casa, família. Quando um salmista escolhia palavras, ele não estava apenas construindo frases, estava tecendo códigos multidimensionais. O Salmo 119, por exemplo, é um acróstico gigante onde cada seção começa com uma letra do alfabeto hebraico em ordem. Não era ornamento poético, era um mapa mnemônico para memorização e meditação profunda. Os rabinos ensinavam que recitar os salmos era como acender luzes em regiões escuras da alma. Havia a tradição do Tikkun Chatzot, acordar à meia-noite para lamentar a destruição do templo recitando salmos específicos. Isso não era depressão ritualística, era manutenção espiritual, um reconhecimento de que existe dor sagrada que precisa ser honrada, não reprimida. Nas sinagogas antigas, o Halel, Salmos 113 a 118, menos era cantado em todas as festas maiores. Durante a Páscoa, famílias judaicas até hoje recitam esses salmos, lembrando a libertação do Egito. Mas aqui está o segredo.
Eles não estavam apenas relembrando história antiga, estavam se conectando com a mesma energia libertadora que atravessou o Mar Vermelho. O passado, para os hebreus, não é apenas memória menos. É presença viva acessível através das palavras certas. Existe uma prática milenar chamada Teilim Zogit, dizer salmos em comunidade, especialmente por alguém doente ou em perigo. Mulheres judias se reuniam e dividiam os 150 salmos entre si, cada uma recitando sua porção, acreditando que a recitação completa do livro criava um escudo espiritual. Não era superstição vazia, era uma teologia prática, onde a palavra falada tinha poder criativo, ecoando o "e disse Deus". E assim se fez, do Gênesis. Os salmos também eram usados como oráculo espiritual. Havia a tradição de abrir o livro aleatoriamente em momentos de decisão, lendo o salmo como mensagem divina para aquela situação. Grandes rabinos faziam isso antes de julgamentos importantes. Não era jogo de azar espiritual, era confiança radical de que Deus fala através das Escrituras de maneiras que transcendem nossa lógica linear. E tem mais. Os cabalistas descobriram que certos salmos correspondiam a nomes divinos específicos. O Salmo 67, por exemplo, quando escrito em forma de monurá, revelava o nome de 72 letras de Deus. Essas não eram invencionices esotéricas, eram explorações reverentes dos padrões divinos escondidos na própria estrutura do texto sagrado. Você está percebendo como os salmos são muito mais do que pensávamos? Comenta Ancestral e se inscreva agora. Deixe seu like. Falta pouco para descobrir como isso ilumina sua vida hoje. Agora a pergunta que realmente importa: como esse conhecimento milenar dos Salmos pode transformar sua vida prática hoje, no século XXI? Como essas palavras antigas falam diretamente para suas lutas, suas dores, seus sonhos, neste exato momento? Primeiro, os Salmos nos ensinam a linguagem da honestidade espiritual. Vivemos numa época de espiritualidade Instagram, onde todos fingem estar bem, vitoriosos, abençoados, o tempo todo. Os Salmos destroem essa máscara. Quando você está devastado, o Salmo 88 termina com "as trevas são minha única companheira", sem final feliz, forçado. Isso nos dá permissão para ser reais com Deus. Você não precisa limpar sua vida antes de orar. Você pode levar a bagunça toda e gritar, chorar, questionar. Deus prefere sua raiva autêntica à sua piedade falsa. Segundo, os salmos funcionam como âncoras emocionais em tempos de caos. Quando sua mente está em colapso, ansiosa, deprimida, os salmos oferecem palavras prontas. Você não precisa inventar como orar, pode emprestar as palavras de Davi. "O Senhor é meu pastor, nada me faltará". Não é apenas bonito, é uma declaração que reorganiza seu sistema nervoso, que fala a verdade para sua alma antes que sua mente racional aceite. Terapeutas modernos estão descobrindo o que os antigos sempre souberam: palavras repetidas com intenção mudam química cerebral. Terceiro, os salmos são espelhos para autoconhecimento. Faça este exercício. Leia um salmo por dia e pergunte-se: onde estou neste texto? Você é o oprimido clamando por justiça? O arrependido buscando perdão? O grato celebrando vitória? Os salmos diagnosticam nossa condição espiritual com precisão cirúrgica. Eles nos mostram camadas de nós mesmos que evitamos olhar. Quarto, e talvez mais poderoso, os salmos ensinam o ritmo da vida espiritual saudável. Não é sempre louvor, não é sempre lamento, é ciclo. Choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nossa cultura quer eliminar as estações difíceis. Os salmos dizem: honre o inverno, porque é nele que as raízes crescem profundas. Aceite que haverá vales sombrios, mas continue caminhando. O Salmo 23 promete que você atravessará, não ficará preso. Quinto, os salmos são decretos de identidade. Quando você declara su Fearfully and Wonderfully Made Salmo 139, está reprogramando décadas de vergonha e autocrítica. Quando diz: esta é a geração dos que buscam a tua face. Salmo 24 está se posicionando numa linhagem de buscadores através dos séculos. Identidade não é o que você sente, é o que você declara até que se torne realidade. E tem uma aplicação revolucionária: usar
salmos específicos, como oração estratégica, enfrentando batalha legal. Salmo 35 começando novo projeto. Salmo 127 protegendo sua familiar. Salmo 91 lidando com traição. Salmo 55 não é fórmula mágica. Menos é sabedoria de conectar sua situação com a oração já provada por milênios de testemunhas. Sua vida está prestes a mudar com essa sabedoria. Comenta transformado e compartilhe este vídeo. Inscreva-se e ative o sino. Falta apenas o último bloco, o convite para o próximo mistério. Deixe seu like agora. Chegamos ao final desta jornada pelos Salmos. Mas, na verdade, estamos apenas no começo de algo muito maior. O que você descobriu aqui é apenas a primeira camada de um oceano de mistérios bíblicos que foram ocultados, esquecidos ou deliberadamente escondidos ao longo dos séculos. Os Salmos não são um livro isolado, eles são uma porta de entrada. Cada texto sagrado das Escrituras carrega códigos semelhantes, camadas ocultas de significado que transformam completamente nossa compreensão de Deus, da vida e de nós mesmos. Imagine o que mais está esperando para ser revelado nos livros proféticos, nos evangelhos, nas epístolas, no Apocalipse. Pense nisso. Se os Salmos, que a maioria das pessoas considera apenas cânticos, bonitos, revelaram ser tecnologia espiritual, mapas da alma, decretos proféticos e espelhos de autoconhecimento. O que mais estamos perdendo por ler a Bíblia superficialmente? Quantos outros tesouros estão escondidos, em plena vista, esperando olhos que saibam enxergar além das letras impressas? Os antigos sábios dedicavam vidas inteiras a desvendar esses mistérios. Eles sabiam que a palavra de Deus não é plana menos. É multidimensional, viva, respirando segredos que se revelam apenas para quem busca com coração sincero e mente aberta. E agora, você foi iniciado nesse caminho. Agora você sabe que existe algo mais. A grande questão é, você vai se contentar com a versão superficial da fé, que a maioria aceita, ou vai se juntar àqueles que mergulham fundo, que questionam, que buscam, que não descansam, até encontrar as gemas escondidas nas Escrituras? Porque eu te garanto, existe um tesouro esperando por você em cada livro da Bíblia. No próximo vídeo, vamos desvendar outro mistério ainda mais perturbador. O nome de Deus que foi apagado da Bíblia, menos e por que isso muda tudo. Você sabia que o nome verdadeiro de Deus aparecia quase 7.000 vezes nas Escrituras originais, mas foi sistematicamente substituído? E que conhecer esse nome restaura uma dimensão inteira de intimidade com o divino que perdemos? Prepare-se. Esse mistério vai abalar seus fundamentos. Mas antes de partir, deixa eu te fazer um desafio. Escolha um salmo hoje, pode ser aleatório, ou um que seu coração te levar. E leia em voz alta, devagar, prestando atenção em cada palavra como se fosse a primeira vez. Depois, volta aqui e comenta qual salmo você escolheu e o que ele revelou sobre você. Quero saber sua experiência. Se esta jornada tocou você, se inscreva agora e ative o sininho para não perder o próximo mistério. Deixe seu like para que mais pessoas descubram essas verdades ocultas. Compartilhe com alguém que precisa conhecer o poder dos salmos. E comenta próximo mistério. Se você está pronto para mergulhar ainda mais fundo, a jornada pelos segredos bíblicos está apenas começando. Nos vemos no próximo pergaminho.